Olá, a paz de Cristo, salve Maria. Seguimos com nossas meditações sobre o livro A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos no capítulo 1, a necessidade da oração. E avançamos no ponto 2, sem a oração é impossível resistir às tentações e praticar os mandamentos. Faça um exercício comigo, vamos pensar. Imagine um Deus todo-poderoso que estabelece leis e mandamentos impossíveis de serem cumpridos, que transmite esses decretos aos seus filhos, mas que ele sabe que eles não são capazes de cumprir. Imagine também que, sabendo disso, este Deus não oferece nenhum tipo de ajuda para que essas pessoas possam cumprir a sua vontade e se salvar. Pensa num Deus que sabe o que é bom, sabe tudo, mas que se conforma que seus filhos levem uma vida morna, sem virtudes, que seus filhos não lutem para serem melhores a cada dia. Este Deus foi imaginado por Lutero e Jansênio. Pode parecer um pouco difícil de entender, mas Santo Afonso Maria de Ligório, no trecho que vamos ler agora, vai deixar isso bem claro para nós. Vejamos. Foi uma blasfêmia o que disse Lutero, que após o pecado de Adão seria absolutamente impossível aos homens a observância da lei divina. Jansênio ainda afirmou que alguns preceitos eram impossíveis aos justos, em virtude das forças que neles estavam presentes. Até aqui a sua proposição poderia ser entendida como bom senso, mas ela foi com justiça condenada pela Igreja por aquilo que depois havia sido acrescentado, isto é, a afirmação de que lhes faltava a graça divina para tornar a observância possível. Veja, segundo esses dois, é impossível seguir as leis de Deus. Sendo assim, o esforço humano por viver uma vida reta, seguindo os mandamentos da lei de Deus, é um esforço inútil. Dessa forma, o normal é viver do seu jeito, pecando, sabendo que você é pecador e que no fim de tudo você vai ser salvo apenas pela sua fé. Sim, a palavra de Deus deixa claro que o justo vive pela fé, mas também que a fé sem obras é morta. Muitas obras são corporais, outras são espirituais, mas há sempre um esforço humano pela salvação. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é até uma parte pequena, comparada à parte de Deus, que Ele faz o impossível sempre. Deus deixou isso claro para nós. Precisamos fazer a nossa parte, lutar pela salvação, e não simplesmente nos acomodarmos como pessoas preguiçosas que seguem o que esses dois homens disseram. Seguir essas palavras faz com que levemos uma vida desleixada, uma vida de pessoas que não buscam
as boas práticas, as virtudes. E imagine você um mundo em que ninguém mais luta para ser bom, porque não adianta, porque não tem como fazer o bem, porque no final de tudo, não importa o que você faça, você vai ser salvo pela sua fé, apenas isso. Isso não pode estar certo. E Santo Afonso chama Santo Agostinho para nos ajudar a entender com mais claridade essa verdade. Vejamos. É verdade, diz Santo Agostinho, que pela sua debilidade o homem já não pode cumprir alguns preceitos com a força presente e com a graça ordinária comum a todos, mas pode bem adquirir com a oração grande auxílio de que necessita para observá-los. Deus não exige coisas impossíveis, mas ao exigir, te adverte para fazer o que podes e para pedir o que não podes, e ajuda para que tu o possas. Vejamos. Nas coisas que podemos fazer, empenhemos todas as nossas forças e as nossas vontades. Coloquemos ali o nosso coração. Nos esforcemos. Tá difícil? Começou a ficar impossível? Aí é só Deus. E é na oração que pedimos esse auxílio para Deus e Ele sempre vem em nosso socorro. Façamos a nossa parte. Peçamos a ajuda de Deus. O que é impossível, Ele faz em nós. Em tudo o que fizermos, seja a nossa parte, seja aquilo que parece impossível, Deus está conosco, nos inspirando. E esse Deus tão bondoso, que nos dá a liberdade, Ele também quer, pela sua vontade, que participemos da obra de redenção, com nossas pequenas obras que Ele mesmo já coloca no nosso coração. Na verdade, as obras que, entre aspas, fazemos, são obras que Deus realiza através de nós. Então, para vencermos todos os inimigos, é óbvio, precisamos da graça de Deus e precisamos pedi-la todos os dias na oração. Que Deus sempre nos abençoe, nos proteja, nos anime para cada tarefa dos dias que vivemos. Quando nos depararmos diante de alguma coisa que parece impossível, aumentemos a nossa fé, elevemos a nossa oração ao Senhor. Dá-nos, Senhor, sempre essa confiança em Ti, pois nós dizemos: Senhor, eu creio, mas aumentai a nossa fé. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e até a próxima.